E o presidente Lula disse ter, abre aspas, certeza de que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, jamais será contra a exploração do petróleo na bacia da foz do Rio Amazonas. Esse tema tem criado certa tensão entre as áreas favoráveis à exploração e órgãos ambientais. O que será que falou o presidente? Vamos ouvir? Eu tenho certeza que a Marina jamais ela será contra, porque a Marina é uma pessoa muito inteligente e o que a Marina quer é o seguinte, não é que eu não quero fazer, é como fazer. Esse como fazer é uma coisa que eu quero, que ela quer e que você quer. Como fazer para a gente não ser predatório com a nossa querida Amazônia. E por isso que eu acho que a gente vai fazer, sabe, com muita responsabilidade, e se tiver petróleo, a gente vai ter mais dinheiro para fazer mais educação, mais saúde, mais tecnologia, mais dinheiro para contratar gente para o IBAMA, mais dinheiro para contratar professor, mais dinheiro para contratar médico e mais dinheiro para cuidar do Brasil. Muito mais emenda parlamentar para o Congresso. Vejam só, eu não sei se a Marina Silva falou isso ou se ele está botando palavra na boca, é o que ele quer que ela diga, né? Porque nesta semana, Lula criticou a demora e aquilo que ele chamou de lenga-lenga do IBAMA para liberar o procedimento. Olha, quem ia salvar a Amazônia, hein? A ministra Marina Silva já havia dito que a decisão cabe ao Instituto, também se isentou, isentona. Deixa o IBAMA lá e segura. E o presidente está pressionando o IBAMA. Bom, meu querido João Belutti, acho que a gente tem que explorar nossos recursos naturais de maneira sustentável. Ter os recursos e não explorá-los enquanto tem ainda uma parcela significativa de miseráveis em nosso país é absolutamente incompreensível. As coisas podem conviver, não é? É que é interessante, quando você não deve falar uma coisa que você não vai fazer, que a Amazônia vai ser cuidada, dava ideia de um fanatismo pelo verde ambiental sem limites. E nós estamos vendo que a realidade é outra, né? O pragmatismo tem que imperar. Não, perfeito, Capês. Você vê que a Marina goza de um certo cinturão de proteção midiático, as cobranças nela são bastante suaves, ao contrário, por exemplo, do que acontecia com o Ricardo Salles, né, que diziam até que ele queimaria as girafas inexistentes da Amazônia, muito pelo contrário. Iam queimar girafa na Amazônia? Tinha até uma pessoa que fez um símbolo como era uma girafa sendo queimada, que nem tem lá, mas enfim, era aquela orquestração natural da esquerda que conta com universidades, mídia e todos os vocalizadores da sociedade para direcionar, né? Uma hora era a bandeirinha da Ucrânia, cada hora é uma coisa. Então a Marina, ela já bateu os próprios recordes de queimada, né, quando ela era nos ministérios anteriores do Lula, do meio ambiente, e ela é uma espécie de símbolo, e ela sempre defende esses organismos supranacionais que retiram soberania do próprio país. Quem tem que decidir sobre isso é o Brasil. E, de fato, nesse ponto, o Lula está correto, tem que explorar mesmo. Passou da hora de explorar, a Amazônia, a região amazônica merece isso. Vamos lembrar que tivemos Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, e agora Lula 3, e a região amazônica segue bastante empobrecida, não se desenvolveu, e tem essa oportunidade de ouro de explorar lá o petróleo. É evidente que ninguém quer que destrua o meio ambiente, até esse ambientalismo, né, essa seita ambientalista acha que tudo vai destruir o meio ambiente, precisa poupar o meio ambiente, como ninguém quer destruir o meio ambiente, quer explorar com responsabilidade. E você vê que até quando ele falou assim na questão do IBAMA, lenga-lenga, já pegou mal com o próprio IBAMA, mas a gente sabe que o pessoal ali do IBAMA, se fosse outro governo, já estaria subindo nas tamancas, mas como foi o Lula, as manifestações estão mais tranquilas, ele também conta com essa conivência. E a própria Marina Silva, vamos lembrar, desceu o sarrafo no Lula também, depois virou ministra, assim como a Simone Tebet, tinha um discurso muito maleável dos políticos. Agora espero que explore mesmo, acho que o Lula deu o recado para a Marina, por mais que deve ter chegado em bastidores que ela não seria tão favorável assim, ele já falou em público, a Marina vai ser favorável sim, é uma espécie de ou aceita ou sai, até porque estamos ainda de alguma forma em reforma ministerial do Lula, cabeça. Para quem é inteligente, meia palavra já basta, ele já disse. Ela é inteligente, ela não vai ser contra, né? Você entendeu, né? Eu acho isso, o João Belutti foi muito feliz agora, o Rodolfo Marques. Ele tocou num ponto que é fundamental. Imagine se é o Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, e diz que vai ser explorado o petróleo na Amazônia. Tem passeata aqui na Paulista, o país para completamente, aquele pessoal fantasiado, gente caindo, aquela palhaçada, jogral de artista, eu amo a Amazônia. Lembra? Muito bem. Tinha uns artistas que a gente nem lembrava mais que era artista. Então, como é que você vê essa dualidade de comportamento? Quer dizer, o governo do Lula pode tudo. E o governo também é um governo liberal. A esquerda é mais
organizada? Como é que você vê essa questão dessa dualidade de comportamento? Vai. É difícil que eu pensei em responder, mas eu fiquei imaginando os artistas da Paulista dizendo a Amazônia é nossa, e o Leonardo DiCaprio mandando dinheiro e falando um monte da Amazônia. Tomando chá do Santo Daime. Aquele ator que fez o Hulk, qual que é o nome daquele ator que fez o Hulk? Mark Ruffalo. Mark Ruffalo falando da Amazônia. Cadê essas pessoas da queimada que teve recentemente? E o Jorge Soros? A Marina cansou de culpar o ex-presidente pelas queimadas na Amazônia e agora recentemente culpou o clima, né? Eu não vejo nada demais, eu não vejo nada de anormal o Lula querer, de fato, cavar ali, como fez o pré-sal em 2006, que foi um achado e foi bom para a Petrobras. Eu não vejo, os ambientalistas, eles têm uma maneira de ver as coisas de uma forma deturbada, como diz o João Belucci aqui. Eu vejo com bons olhos. O que eu não vejo com bons olhos é, de fato, a Marina Silva não se colocando no poder na pasta que ela foi colocada, devidamente. Ela tem que se manifestar. Ela sair em defesa e falar, não cabe a mim, cabe ao IBAMA. Não cabe ao IBAMA, cabe à ministra do Meio Ambiente. Essa queda de braço, se tiver que ser travada, certo ou errada, tem que ser com o ministro da pasta. Mas se tratando de Marina Silva, nós estamos vendo ali que o Lula já está colocando ali o seu poder de persuasão, dizendo, olha, a Marina Silva, ela não é contra, mas ela nem se manifestou ainda. Meu querido Leandro Ferreira, está claro que a posição de favorável à exploração de recursos naturais na Amazônia, inclusive o petróleo, é a posição mais sensata. Agora, a Marina Silva tornou-se refém de um estereótipo que ela criou para si própria e que ela não tem condições de vencer, concordando com essa estratégia do governo? A Marina Silva é disparadamente uma das maiores lideranças ambientais no Brasil, vai continuar sendo no Brasil e no mundo, vai continuar sendo, e eu acho bom que ela tenha colocado, e assim como o grupo que está com ela no Ministério e no próprio IBAMA, tenha colocado critérios. A diferença entre este governo e a Marina Silva e todos os outros que vocês não conseguiram eleger, que teria o Ricardo Salles como ministro, seria a de que o IBAMA seria ignorado nesta situação. O IBAMA flexibilizaria licenças e permitiria uma exploração que arriscaria os biomas amazônicos e que compõem aquela bacia da margem equatorial. Essa é a diferença. A diferença de que você está colocando critérios de como isso vai ser feito, com qualidade, com pesquisa bem feita. O presidente Lula falou sobre isso, inclusive nessa mesma entrevista, né? Enquanto que a gente sabe que em governos diferentes deste, isso seria flexibilizado a ponto de colocar em risco derramamento de óleo, que pode acontecer, uma atividade arriscada, mas derramamento de óleo, não preservação, orientação de distribuição desses recursos para atividades ainda mais sujas que a exploração do petróleo, né? A gente teria, por exemplo, a possibilidade muito maior de que as empresas de fora lucrassem com isso, porque afinal de contas foram governos entreguistas que não se preocupariam em fazer isso que o presidente Lula disse, de colocar dinheiro em saúde, educação e na própria fiscalização do meio ambiente e assim por diante. Então eu entendo que a exploração, ela é importante, ela precisa acontecer com critérios e que esse recurso que for extraído de lá, além de melhorar as condições de vida do povo da Amazônia e do Brasil, ele deve ser direcionado a financiar o que está previsto no plano de transformação ecológica para a gente ter recursos para colocar o Brasil na economia do século XXI e mais adiante com uma economia verde e sustentável. Muito bem. Ouvindo o Leandro Ferreira falar, o João Belucci, dá a impressão que o Brasil está começando nesse governo, que antes do governo não tinha instituições, não tinha MP, Lula nunca não presidiu. tinha polícia, não tinha leis. Ou seja, que para explorar o petróleo na Amazônia, o outro governo ia sair derramando óleo em tudo quanto é lugar, matando animal, arrancando, e ninguém ia falar nada. E agora, com esse governo, sim, irá proteger a Amazônia. Como é que você vê essa questão? E será que a Marina Silva vai dizer: eu sou a favor da exploração de petróleo com critérios, como sugere o Leandro Ferreira, e, consequentemente, negar toda uma vida de luta em defesa intransigente do meio ambiente? Ou vai concordar com o presidente da República e dizer: eu sou inteligente realmente na sua visão, e como sou inteligente, pode explorar o petróleo aí sim? Como é que fica essa questão de uma ambientalista que tem uma história toda de defesa da Amazônia e que entrou nesse governo com o compromisso de fazer uma defesa intransigente da Amazônia, dos Yanomamis, das queimadas e da exploração do petróleo?
Pois é, Capês, e você vê, eu acho que o recado foi bem claro do Lula, no sentido, Marina, você tem que aceitar, porque né, estamos aí com troca de ministros, e como que o Leandro colocou, com todo o respeito, Leandro, a questão do Ricardo Salles é uma futurologia, porque não teve isso com ele, então não tem como saber. Não teve a passar a boiada. Não teve passar a boiada. Passar a boiada seria ele mexer na questão das regulamentações. Regulamentação tipo essa para exploração de que é uma burocracia enorme que impede a exploração, exatamente. Calma, a palavra está... até o final. Leandro, a palavra está com o João Belutti. Perdão, Belutti. Você interrompeu dizendo que naquela fala do Ricardo Salles, passar a boiada, assim que ele diz, faça uma regulamentação permitindo que jogue óleo sobre toda a Amazônia. Eu acho que não foi isso que ele quis dizer, mas João Belutti, não foi isso, tanto que era uma reunião que sequer era pública. Isso, deixa o Leandro aqui, que daqui a pouco ele vai entrar. Eu quero esse embate. Era público. No sentido, ele falou da regulamentação, porque é uma grande quantidade de normas ambientais, isso é evidente. O próprio Lula reconheceu ao falar do lenga-lenga do IBAMA. Ele mesmo reconheceu, falou, o IBAMA está com lenga-lenga. Então, nesse sentido, ele quer que o IBAMA agilize e deu o recado para a Marina. Marina, você vai ter que aceitar. E a Marina naturalmente vai mudar o seu discurso, porque é uma grande especialidade desses players políticos adaptar o discurso ao momento. Agora vai falar, não, agora é uma exploração com responsabilidade, sendo que naturalmente ela é contra petróleo, gasolina e essas coisas. Agora vai falar, não, pode tocar porque o Lula mandou e ela está defendendo o próprio cargo. A Marina, que em verdade é um grande símbolo do ambientalismo, mas na prática faz pouca coisa. Agora, eu quero fazer uma pergunta para o Rodolfo Maris com o comentário do Leandro Ferreira, porque assim ele pode voltar e falar novamente, certo? Não é questão de vôlei dos anos 80, até porque a geração do vôlei dos 80 era a geração de prata, e a dos 90 que passou a geração de ouro. Então, não é vantagem de vôlei. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se o raciocínio do Leandro Ferreira estiver certo, que esse é o governo da exploração com responsabilidade, se houver derramamento de óleo ou dano ambiental, significa que o governo mentiu e foi irresponsável? Pois é, Capês, parece que o Leandro tem uma bola de cristal aqui, que ele fica prevendo o futuro, ou que se tivesse sido outra pessoa que teria acontecido. Não é bem assim, cara. Que realidade é essa, Leandro? Desculpa. Se fosse o Ricardo Salles, teria derramamento de óleo, pássaros morriam. Que isso, cara? Nada disso. A gente não pode ficar falando de futuro dessa forma, o que teria acontecido lá. O Ministério agora é o governo do Lula e quem tá lá é a Marina Silva, que pouco faz pelo meio ambiente. Nós estamos discutindo aqui meio ambiente, mas querem cavar petróleo. Olha só olha que hipocrisia. Vamos lá pegar o petróleo e tá falando de meio ambiente. Cadê a energia eólica no país que não tá tendo? Tá lá na justiça, lá, ó, parado. O planejamento da energia eólica, energia sustentável, mas quer falar do petróleo. Rodolfo, para quem ia armazenar o vento, como disse a presidente Dilma, não estamos nem produzindo vento? Pois é, muito obrigado, Capês. Para quem quer armazenar o vento, não estamos produzindo nenhum vento. Mas o Lula falou que tem ninguém tem mais responsabilidade ambiental do que ele. Olha só, descartando a Marina Silva, que pouco faz nessa pasta, e está falando de petróleo, um combustível fóssil que polui mais do que não sei o quê. Porque cadê a energia eólica? Então é discrepante essa discussão sobre isso. Se fosse uma energia sustentável, o assunto seria outro. Eu ainda assim acho que não tem como colocar Ricardo Salles nessa pauta, Ricardo. E aí, Leandro Ferreira, eu quero te ouvir. Leandro Ferreira, por que não usamos o vento que foi estocado na gestão Dilma? Eu queria, pelo menos, como é que fica a questão agora que não temos uma energia limpa? Vamos ter que explorar o petróleo. Explorar o petróleo é uma atividade de risco para o meio ambiente. Como se fazer uma atividade de risco que é importante quando você tem um discurso exageradamente pró-meio ambiente? Faz essa conciliação. Eu queria que você tentasse explicar para nós, e é por isso que você tem a palavra e toda a liberdade de falar, porque o nosso telespectador, ele tem opinião para um lado ou para o outro, então ele tem que ouvir todos os argumentos para formar ao final a sua convicção livremente. Quero te ouvir. Bom, primeiro que não fui eu que trouxe o Ricardo Salles para esse debate, foram vocês que disseram que se fosse o Ricardo Salles o ministro do Meio Ambiente, então não fui eu. E já que vocês trouxeram, eu quero lembrar que ele falou sim em passar a boiada num contexto em que a gente estava tendo queimadas no país para abrir espaço de pastagem para boi. Então, não me venham com essa de não é o Ricardo Salles e você está fazendo futurologia. O que eu estou dizendo uma pergunta só, dentro do teu raciocínio. Sim. Quando ele fala passar a boiada, eu não acho que ele falou no sentido literal de passar os bois em cima da mata. Passar a boiada que é uma expressão que quer dizer, vamos aproveitar e aprovar todos os decretos e leis importantes para poder acelerar a exploração dos recursos convivendo com o meio ambiente, nesse sentido figurado. Mas eu não sei se você interpretou assim, a palavra está com você. A questão, Capês, é que ali ele estava falando especificamente de flexibilização de normas protetivas do meio ambiente. E é nesse sentido que passar a boiada
é, no mínimo, infeliz, mas muito pior até se você for considerar o contexto. A Marina Silva, ela é inteligente e ela é sim um símbolo da defesa do meio ambiente e não precisa de Lula ou de nenhum de nós para defendê-la. Ela vai continuar sendo esse símbolo importante e o Brasil, com ela lá e as pessoas que estão no IBAMA fazendo o órgão funcionar, vai avaliar corretamente os riscos em que podem acontecer derramamentos de óleo, mas você vai ter planos de contenção, você vai ter planos de compensação e assim por diante, como em todo negócio de exploração do petróleo no mundo. A diferença é que aqui vai ser feito a partir do interesse nacional e não a partir do entreguismo para as empresas de fora. Muito bem. Uma coisa não se pode negar. O Leandro é leal aos seus amigos. Foi até no lançamento do meu livro? Fui. Camisa do MST, eu também te recebi bem e te abracei. É verdade. Tá certo? Defende bem o ponto de vista dele, legal. O que é importante aqui é ter várias posições, tá certo?